Olá pessoal, o tema de hoje é alfabetização e consciência fonológica. Como trabalhá-las? A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, ela defende o trabalho com a consciência fonológica. Veja como aliá-los às práticas sociais de leitura e escrita. O desafio que a Base Nacional Comum Curricular traz para o professor é o de aprender a articular as diferentes facetas da apropriação da língua escrita. Isso significa aliar o trabalho com as práticas sociais de leitura e escrita com os momentos de aprendizagem do sistema de escrita alfabética. Mas como fazer isso na prática? Há escolas que já seguem por esse caminho, não é mesmo? O texto é o ponto central, mas não deixar de lado a letra ou a questão sonora, que são importantes também. A centralidade do texto está indicada lá na base, certo? É importante que fique claro ao docente que texto não é pretexto para análise da língua, mas contexto, pois pode favorecer a alfabetização, colaborando com a compreensão de conteúdos linguísticos. Sendo assim, pessoal, é preciso a intencionalidade na escolha. Essas opções serão mais ricas quanto o maior repertório do professor, quanto aos diversos gêneros textuais, especialmente a literatura infantil, mas não exclusivamente, ok? Para isso, o docente pode considerar as culturas infantis tradicionais e contemporâneas, as brincadeiras da tradição oral e as situações lúdicas. Muitos professores gostam de levar cantigas e trava-línguas para a turma. Com base nesses textos, cujas finalidades são brincar com a língua, os alunos conseguem refletir sobre o que se diz e o que se escreve. E ao criarem o repertório, podem elaborar novos textos inspirados naqueles que conheceram. Quer uma outra opção aí? É utilizar jogos fonológicos. Sim, um dos jogos utilizados é o jogo de trincas, no qual são distribuídas ali várias imagens. A proposta é reunir três, em que as palavras que representam a imagem terminem com o mesmo som, como gato, rato, mato. Primeiro, a professora divide a turma em grupos, certo? Para poder estimular ali a colaboração entre eles. Combinado? Um dos critérios para definir quem joga, ou quem vai jogar com quem ali, pode ser colocar uma criança com mais familiaridade com as brincadeiras da tradição oral, e, portanto, está mais acostumada em prestar atenção na sonoridade das palavras, como uma outra criança que não está tão familiarizada assim. Durante essa atividade, deve-se reservar um tempo para as crianças pensarem. E como irão agrupar as trincas? Então, percorrer a sala, fazer as intervenções apenas quando um grupo está com dificuldade. Em geral, a primeira pergunta essa é a pergunta que eles fazem: qual é o critério que vocês utilizaram para escolher as trincas? Às vezes, os alunos eles se concentram em imagens e separam todos os animais, por exemplo. Eles ficam muito focados na imagem. Aí, relembrar que a ideia do jogo é prestar atenção no som da palavra e como elas terminam. Aí a criança já começa a ter uma percepção diferente. É muito comum também que eles privilegiarem, ali naquele momento, eles vão pensando nas palavras que começam com a mesma letra. Nesse caso, você vai pontuar. Ótimo, pessoal, mas dessa vez eu quero que pensem no final da palavra. E pode exemplificar, você pode dar exemplo para eles. Aqui temos feijão e macarrão. O que é parecido no som delas? Qual outra imagem também tem esse som semelhante? Pessoal, não há regras para intervenções, certo? Mas o professor ele deve dosar para manter um equilíbrio entre a questão pedagógica e o lúdico. Fica a dica. Existem docentes que interrompem toda hora para sistematizar questões trazidas na brincadeira. Mas não dá para interferir sempre, pois corre-se o risco de perder a característica do jogo, a finalidade deste jogo, certo?
A função lúdica, ela tem que ser garantida, beleza? Olha a nossa próxima questão. Momentos de reflexão. Esse é um momento muito importante. Por quê? Porque depois que as crianças brincaram, elas propõem momentos de reflexão, certo? Incluindo ali a escrita para ampliar a possibilidade de análise já presente no oral. Agora vamos escrever. Se fizer só o jogo, ficarei apenas no campo fonológico. Mas, em geral, quero que eles façam a ligação entre o fonema, o grafema, que compreendam o que cada som representa. Para sistematizar o aprendizado, as estratégias podem variar conforme a turma, o tempo disponível e o propósito. No caso do jogo de trincas, podem ser pedir para as crianças indicarem quais trincas elas agrupariam, perguntar como que se escreve cada palavra e anotar no quadro, pegar o alfabeto móvel e pedir para que os grupos montem ali palavras. Gente, o legal é ter uma série de tirinhas já pronta com as palavras utilizadas no jogo e convidar as crianças a apontar onde estão aquelas correspondentes às imagens da trinca que ela formou e colocar cada tira junto da imagem que ela representa, entre outras atividades ali. O importante é a conversa que ocorre durante esse processo. A professora pode questionar: vamos olhar essas 3 palavras que estão juntas, o que elas têm de parecido? Essa começa com uma letra e essa com outra, mas o final é sempre o mesmo? Que outras palavras vocês conhecem que também terminam com essas letras? Pessoal, o objetivo é conduzir os alunos a refletir sobre a correspondência entre o oral e o escrito e levá-los a reconhecer como surgem as rimas, além de ampliar o vocabulário. É um momento muito importante também para eu avaliar o desenvolvimento da aprendizagem deles, certo? E, para finalizar, nós temos o seguinte: essa é uma ótima maneira de explorar a dimensão sonora da língua e apresentar as letras, aos alunos. Gente, os jogos incidem sobre aspectos fonológicos e notacionais da língua. Portanto, a reflexão linguística não vem com aquisição mecânica, uma vez que o jogo por si só é uma prática cultural e serve como um contexto para análise da língua, não é mesmo? Até mais, pessoal!